FUVEST 2019, questão 3, uma questão maneiraça sobre entalpia de decomposição, misturada com NOx, misturada com forma estrutural eletrônica, misturada com um monte de coisa. Fica ligado na questão que eu trouxe para você. E você está no canal Química com Arte. Ei, bando de futuros médicos, doutores, biólogos e etc. Mazezinho nas paradas. Fala comigo, beleza? Tudo bem? Boa tarde, Mazinho. Olá, doutores. Muito boa tarde para todo mundo. Olá, galera. Respondi vocês nas dúvidas de vocês. Receberam, né? Que eu já vi. Ficou tudo bem, né? Que coisa boa. Graças a Deus. Essa questão aqui, ela vai nos brindar para incluir revisões também dos nossos assuntos. Então aqui, ó, eu vou escrever, ó, escreva equação balanceada, calcule a entalpia, represente a molécula. Então aqui, a gente vai falar de forma estrutural, a gente vai falar de um monte de coisa, tem um monte de coisa pra gente discutir. Mas aí sempre tentando ajustar as ideias, que eu quero discutir de uma forma mais assim, didática. A gente sai tocando o nosso poderio armamentício. O que você acha? FUVEST 2019, questão 3, uma questão da prova específica, tá, galera, da FUVEST. O cara fala assim, ó, o tricloreto de nitrogênio, NCl3, ou tricloramina, é um composto de aparência oleosa muito perigoso quando puro, pois se decompõe explosivamente formando nitrogênio e Cl2. Ele está te dando a cola de que o NCl3 se decompõe. Lembra a reação de decomposição? Mas aí eu não lembro decomposição, adição, lembra? Decomposição, você tem uma substância e ela vai se decompor em quem, gente? Ó, em N2 e Cl2. Ele está dando a reação. Então, sempre que o vestibular colocar uma reação que você não está muito acostumado, deixa eu ser mais transparente contigo. Sempre que o vestibular colocar uma reação que não é aquela de combustão de hidrocarbonetos de forma CO2 e água, ele te dá a cola. O que falta aqui, gente, é nós balancearmos. Que se você olhar, nós temos 3 nitrogênios, 3 cloros aqui e só 2 cloros aqui. Aí continua o contexto. Ele era utilizado até sua proibição na década de 1940 para o branqueamento de farinhas comerciais, no chamado processo Agene, uma marca registrada. Atualmente é conhecido como um dos subprodutos tóxicos indesejáveis formados no processo de desinfecção de piscinas. Ele se forma, por exemplo, pela reação do cloro usado nas piscinas com ureia proveniente da urina de nadadores que as utilizam. De nadadores, de frequentadores, de clube, essas coisas todas que você sabe. Só para te lembrar, a gente está diante da prova discursiva da FUVEST, aquela mais chatinha. Chatinha para os outros. Você não. Então, gente, ele vai, eu coloco aqui a tabela de novo, e ele pede assim, ó, PDC. Represente a molécula do NCl3 utilizando a fórmula de Lewis. Tá aí um assunto de primeiro ano que você não viu e que eu trago justamente de propósito para a gente poder ir revisando coisas. Mas aí, o que é a fórmula estrutural de Lewis? Gente, toda vez que você falar em Lewis, vou escrever até aqui assim para ficar fofinho, ó. Toda vez que nós falarmos em Lewis, esse cara, Lewis, a vida inteira dele, esse cara estudou isso, gente. Eu gosto de escrever Lewis sempre assim, ó. E queria que você memorizasse isso. Com esse E dessa cor. Parece uma calça que tem, né? Tem uma calça que é assim. Que eu vou botar uma amarelinha assim para ficar o símbolo da calça. Fazer um merchan dos caras, mas isso aqui é bom que você vai lembrar de mim até no teu shopping, quando você estiver no shopping. Já deve ter visto isso. O símbolo da calça Levi Strauss, que eu acho que chama, né? Então, cara, toda vez que você vê a calça Levi, ela tem um Ezinho dessa cor, de outra cor, acho que é vermelho. Lewis estudou a vida inteira dele, gente, estruturas eletrônicas. Toda vez que eu falo assim, me dê a fórmula de Lewis, eu quero que você apresente a estrutura
eletrônica. E como é que seria essa estrutura, mas aí? Você vai ter que fazer assim, gente, ó. Você vai pegar, o composto é NCl3. Você vai colocar o elemento primeiro que aparece o menor número de vezes. Tem um nitrogênio e 3 cloros, tá ligado? Você vai botar um nitrogênio assim, então, ó, nitrogênio. E o nitrogênio, gente, é do grupo 5A. Sabe o que quer dizer isso? Que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quer uma dica do Mazei? Faz em formato de cruz. Se fosse do grupo 6A, 6 elétrons na camada de valência. Se fosse do 7A, 7 elétrons na camada de valência. Então o nitrogênio tem 7, gente. E você vai ligar com o cloro, que é do grupo 7A. Se liga. Vou botar o cloro aqui então de outra cor. Azul. Cloro, que é do grupo 7A. Só pra gente lembrar, nitrogênio é do grupo 5A, dos representativos. Ele tem, gente, 5 elétrons na camada de valência. Cloro é do grupo 7A. Ele tem, então, gente, 7 elétrons na camada de valência. Se eu estiver rápido, me segura. Cara, se ele tem 7, você vai desenhar assim, em formato de cruz também, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles vão, gente, e realizam essa ligação covalente simples, um compartilhamento. Olha bem, forma estrutural eletrônica tem que ter os elétrons. Bom, repara, gente, se você for olhar contar os elétrons do nitrogênio agora, o nitrogênio tem 6 elétrons, olha só, 5 amarelos, 1, 2, 3, 4, 5, compartilhou um azul com cloro, o nitrogênio está com 6. O cloro está com 8, ele está feliz, você quer ver? Ó? Ele tem 7 azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compartilhou um com o nitrogênio, o cloro está com 8. O cloro está feliz, o nitrogênio é que não está. Ele está só com 6. É aí que você bota outro cloro aqui, gente. Que entra com quantos elétrons? Cloro, do grupo 7, tem 7 elétrons, gente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eles estabelecem um novo compartilhamento, em que esse cloro da direita está com 8, mas o nitrogênio está com quantos? Mas aí, vamos lá. 5 amarelos que ele tem, compartilhou um aqui 6, compartilhou outro aqui 7. Tem professor que bota xizinho e bolinha. Tem professor que bota tudo igual. A verdade, gente, que elétron é tudo igual. Eu aqui estou botando em outras cores para você visualizar melhor, tá? Tá maior sol aqui no meu olho, que eu estou gostando muito, por sinal, que tá produzindo a vitamina D, que a gente fica trancado, né? Gente, só que o nitrogênio está com 7, então eu vou botar um novo átomo de cloro aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o cloro, gente, faz um novo compartilhamento com o nitrogênio, que é a forma que eles têm de conseguirem estabelecer os 8 elétrons. Essa fórmula que você vê com a estrutura eletrônica é que se chama fórmula estrutural eletrônica ou de Lewis. Sacou, gente? Beleza? Olha o solzão em Mi. Feita a letra A. Tchum. Dica de amigo. Em prova da UERJ, em prova da FUVEST, em provas discursivas em geral, sempre que você responder as coisas, gente, procura olhar se você já respondeu a tudo que ele pedia. Aí ele pede assim na letra B, gente, escreva a equação balanceada para a decomposição do NCl3 em N2 e Cl2. Ele tá dando a cola. Tá ligado que tá um solzaço aqui, né, brother? Não sei se você consegue me enxergar. Olha só, ele quer essa reação, gente, ó, que você faça B, o NCl3, chamado de tricloreto de nitrogênio ou tricloramina. Bem, gente, como é que ele vai se decompor? Ele tá dando, gente, ó, vai se decompor em nitrogênio e Cl2. Ele disse, o que você tem que fazer agora? Balancear. Como é que você vai balancear? Tem uma ordem, né, minha turma? Vamos lembrar disso? Qual é a ordem, Mazei? Mi, achou. Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Não tem metal nessa reação, mas tem ametal. O ametal aqui é o nitrogênio, gente. Balancear quer dizer ter o mesmo número de mols de átomos nos reagentes e nos produtos. Aqui você tem 2 nitrogênios. O que você faz aqui? Não bota 2 embaixo não, que tá errado. Você faz, gente,
bota 2 na frente. Só que quando você bota 2 na frente, você ficou com 6 cloros. Tá ligado, gente? 6 cloros, gente, você bota aqui 3 para balancear. Tranquilo? A reação está balanceada. Escreva a equação balanceada para decomposição. Tcum. Ele pede, gente, qual é o número de oxidação do nitrogênio? Ele quer do nitrogênio, gente, no reagente e no produto. Beleza? Bem, no produto é 0, gente. O NOx de um elemento em uma substância simples é 0. E aqui, gente, como é que eu vou saber isso? Tu vai ter que usar aquele macete do Mazei, que diz assim, gente, tá impossível. Me dá só um minuto. Peraí. Tá muito sol agora. As maneiras, tá passando uma flecha de sol. Mas tem uma impressão na minha camisa aqui dentro, maneiro, né? Maneiro, né? Então, gente, olha só. Aqui, minha turma, NOx e nitrogênio numa substância simples. De qualquer elemento em uma substância simples, o NOx é 0. Agora, e nessa substância aqui? Mas aí, como é que eu vou saber o NOx? Coleciona essa frase, gente, ó. Toda vez que o elemento está na direita, ele vai fazer, em termos de NOx, o que o grupo dele quer. O cloro é do grupo 7, olha aqui em cima. Ó. Se é do grupo 7, ele tem 7 elétrons. Ele precisa de quê, gente? Precisa de 1 elétron. E o cloro, então, ele vai fazer isso. Ele vai receber 1 elétron, gente. Ele vai ficar cloro 1 menos. Ó, o cloro vai ficar com NOx 1 menos. Por quê, Mazei? Na direita, o elemento faz sempre o que o grupo dele quer. Conclusão, gente. 1 menos vezes 3 dá menos 3. Quanto tem que valer o nitrogênio? Mais 3 ou 3 mais. O NOx do nitrogênio varia de 3 mais para 0. Beleza? Deixa eu só voltar nessa regrinha, porque ela é importante. Às vezes, gente, você quer calcular o NOx. Eu tô fazendo NOx sempre aos pouquinhos, tá vendo? Vai chegar uma hora que eu vou fazer a revisão só de NOx, tá, gente? Pra você. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma substância tipo essa aqui, gente. Calcule o NOx do manganês no MnS. Olha que louco. Tanto o manganês quanto o enxofre, ambos são variáveis. Você não tem como calcular o manganês, gente. Ele pode ser 0, mais 2, mais 4, mais 6 e mais 7. Sacou? 4, 2, 6, 7. Isso mesmo. Entendeu? Já, e 0. E o enxofre, gente, pode ser menos 2, 0, mais 2, mais 4, mais 6. Cara, como é que eu vou saber isso? Mas aí, não vai precisar. O enxofre não está na direita, gente. Tá, deixa eu te contar. O enxofre é do grupo 6A. Logo, gente, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que o enxofre precisa de quê para ficar com 8? Precisa de 2. Sempre que ele estiver na direita, gente, ele vai fazer o que o grupo dele precisa. Ele precisa de 2, ele vai ficar menos 2. E o manganês? A soma dos NOxes de uma substância tem que ser nula, tem que dar 0. Se isso aqui é menos 2, isso aqui vai ter que dar, gente, mais 2. Foi rápido. Isso aqui não está nem na questão, só para você entender, tá? Então, vou fazer uma observaçãozinha para você anotar, ó. OBS, do Mazei, um mazetinho. O elemento da extrema direita, o elemento, em caso de NOx, o elemento, porque o caderno ficou organizadinho, da extrema direita, realiza o NOx que o grupo precisa. Realiza o NOx que o grupo dele precisa. Que o grupo dele precisa. Então, exemplo, o elemento é o cloro, é do grupo 7. Precisa de quê? De 1 elétron. O cloro fica menos 1. Ah, o elemento é o enxofre. Ele é do grupo 6, pessoal. Tá na direita? Precisa de 2. Sacou? E esses, então, são os NOx. E, por fim, a gente entra na letra C. A verdade é que a letra C é que era de entalpia. Beleza. Agora, nós entramos finalmente no que é a praia da nossa questão, gente. Que é, olha só, item C.
calcule a entalpia da reação de decomposição desse cara, ou seja, a entalpia dessa reação aqui, considerando os valores de energia de ligação fornecidos. Ainda pergunta se a reação é endotérmica ou exotérmica. Demonstre com seus cálculos. Então, gente, vou apagar essas coisas tudo. E vou reescrever a reação, tá, gente? Só que agora eu vou escrever assim, ó. A reação, na verdade, era isso, não era? Ó. Era assim, ó. N ligado a Cl, ligado a Cl, ligado a Cl. Isso aqui, que é o NCl3, se decompunha em N tripla N, que é o nitrogênio, mais Cl ligado a Cl, que é o Cl2. Temos que balancear. Como é que era? Olha, a metal, o nitrogênio tem 2, então eu botava 2 aqui na frente. Cloros tem 6, eu botava 3 aqui na frente. O que você vai fazer agora, gente? O cara está dando a energia de ligação. Quem me fala alguma coisa sobre isso? Repara, ó, a reação, na verdade, a reação era assim, NCl3, não era? Produzindo N2 mais 3Cl2. Não era essa a reação que nós fizemos? Aqui tinha um 2 na frente. Tá conseguindo ver isso, não? Vermelho? Sim, mas aí, olha só, essa era a reação. Só que em exercício que tem energia de ligação, ele costuma dar as ligações assim, ó. Cl, Cl, N, tripla N, aqui em cima no quadrinho, tá? Ó. E aqui, NCl. Sacou? O que tu tem que ver agora? Que eu vou abrir a estrutura. Como é que é o NCl3? O NCl3 é essa molécula. Aí, olha só, gente, aqui na molécula do NCl3, você tem 3 ligações NCl, tá vendo? Ó, NCl. Quanto vale cada ligação NCl, Mazei? NCl, gente, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a amarelinha aqui em cima? NCl vale 200. Você bota aqui, ó, isso vale 200. Quanto vale a outra NCl? 200. Quanto vale a outra NCl? Cada ligação NCl, cada mol, gente, vale 200. Você aqui ainda tem N tripla N. Quanto vale, gente, a ligação N tripla N? Aqui, amarela em cima, vale quanto? 940. Aqui, então, gente, ó, 940. Quanto vale mais a ligação CL-CL, pessoal? Olha bem, CL-CL vale quanto, Mazei? 240. Só que você tem 2 vezes isso aqui, gente. Percebeu? Você vai ter 2 vezes 600, ó. Do lado de cá, gente, você tem 940 mais 3 vezes 240. E aí que você precisa lembrar o seguinte, que nos exercícios de termoquímica você tem 2 caminhos, gente. Quais são os 2 caminhos? Ele vai pedir o ΔH sempre. Sempre o que ele pede é o ΔH. Mas ele pode pedir o ΔH dando a entalpia, olha o mazete, dando, consegue enxergar aqui? Mazete. Ele vai sempre pedir para você o ΔH. Sempre o que ele pede é o ΔH. Mas você pode ter 2 tipos de exercícios. Você pode ter um Y de exercício, gente. Ele pode dar a entalpia de formação, ou ele pode dar a energia de ligação. Peraí, Mazei, de novo. Ele pode me dar o quê, Mazei? Ou ele vai me dar, gente, a entalpia, e se ele der a entalpia, a fórmula que você usa é ΔH, é HP menos HR. Deu entalpia, HP menos HR. Deu energia, ΔH, vai ser HR, eu quero repetir, menos HP. Olha o mazete, gente. Como é que é o mazete? Mazete é assim, em termoquímica, você tem 2 tipos de exercícios.
Em todos eles, o cara pede qual é a entalpia reacional, qual é a entalpia da reação, qual é a entalpia de combustão, qual é a entalpia da vovó, qual é a entalpia? É a pergunta. Só que para você calcular, ele pode te dar dois caminhos. Num, ele dá entalpia. Se ele der entalpia, HP menos HR. Se ele der energia, HR menos HP. Então, foi, gente. Então aqui, ó, o que nós temos aqui, minha turma? Reagentes. O que nós temos aqui? Produtos. Quanto dá o reagente, gente? 2 vezes 600, 1.200. Quanto dá o produto, Mazei? 940 mais 3 vezes 240, gente. 600, 720. Na verdade, ó, no reagente, então, você tem 1.200. E aqui você tem 940 mais 720. 960, 1.660. 1.660. Então, gente, ó. Oi, amor. A energia de ligação é normalmente positiva? Pô, que colocação maneira. Normalmente ela é positiva, porque para você quebrar uma ligação é um processo endotérmico. Se eu quisesse quebrar aqui agora, eu tenho esse HD aqui meu, onde eu boto meus vídeos de YouTube, né? 4 teras, gente, já tá lotado. Se eu quiser quebrar isso aqui, eu tenho que gastar energia. A quebra de uma ligação é um processo endo, e endo é positivo. Sacou? Obrigada. Beleza? Então aqui, gente, nós vamos calcular o ΔH. A dúvida só é a seguinte, gente. Eu quero calcular o ΔH, gente, mas como é que eu vou calcular o ΔH? HR menos HP ou HP menos HR? Vamos lá, o que ele deu? Ele deu, gente, energia. HR menos HP. Sacou? ΔH vai ser HR menos HP. Então o ΔH, gente, vai ser... Deixa eu botar aqui só para ficar fofinho. ΔH vai ser H menos H. Vai ser HR menos HP. Ficou claro para tu? Deixa eu voltar. Eu sei que eu sou chato, mas eu acho que a gente agrega valor e amizade e ajudam assim. Peraí, então eu posso calcular o ΔH da reação. Mas como é que eu calculo o ΔH? Tem dois caminhos. Ou ele dá entalpia, ou ele dá energia. Se ele der entalpia de formação, HP menos HR. Se ele der energia de ligação, HR menos HP. Ele deu energia, se ele deu energia, HR menos HP. E o ΔH, então, gente, vai ser ΔH, vai ser a entalpia dos reagentes, 1.200, menos o H do produto, 1.660, que vai dar menos 460, é isso? É sim. Menos 460. Aí ele fala assim, ó, a entalpia de decomposição, gente. Olha só, o que é entalpia de formação? É o calor envolvido na formação de 1 mol. O que é entalpia de combustão? É o calor envolvido na combustão de 1 mol de decomposição. É o calor envolvido na decomposição de 1 mol. Então, ó, isso aqui dá para 2 mols. Para 1 mol, o que ele fez foi isso, ó. Para 1 mol, você vai ter X. E X vai dar menos 230 quilojoules por mol. Então é só colocar, tipo, 1 mol tá para 2 mols? Exatamente. Olha só, o que é entalpia de formação? É o calor envolvido na formação de 1 mol. O que é entalpia de combustão? É o calor envolvido na combustão de 1 mol de decomposição. É o calor envolvido na decomposição de 1 mol. 30 é o que mesmo de coisinha, K, J, Kilojoules mol. Porque aqui tá por mol, tá vendo? Kilojoules por mol. Menos 230. Sacou? Então você podia ou começar com a reação fazendo para 1 mol só, ou fazer para 2 mol, gente, e depois dividir por 2. Porque sempre que ele quer entalpia de formação, sempre que ele quer entalpia de formação, entalpia de combustão, qualquer entalpia é para 1 mol, tá bom? Para 1 mol é a metade de 230. Fechou, gente? Pera, mas aí, isso aqui você tem 2 NCl, né? Isso, porque a gente calcula... Um só seria normal, e o outro lado não importa. Exatamente. Tipo, 3Cl não importa, né? 3Cl não importa. Ah, tá bom. Beleza? Mas aí, Oi. quando é combustão e tiver, tipo, um valor 2, 3 na frente,
vai ter que também fazer para um mol? Ou é só de ligação? Se ele pedir a entalpia de combustão, você vai ter que fazer para um mol só. Porque olha só, a definição, gente, ó, entalpia padrão de formação é o calor envolvido na reação de formação de 1 mol. Entalpia de combustão é o calor liberado na reação completa de combustão completa de 1 mol. Então, se por acaso tivesse feito a reação com 2 mols, tu tinha que dividir. Sacou, gente? Uma aluna minha pediu para resolver e eu trouxe aqui para te ajudar nessa questão que é muito maneira, com cara de Enem. Olha só, deixa eu te falar, você está no canal Química com Arte. É um canal que é dedicado exclusivamente a quem está concorrendo ao Enem e aos principais vestibulares brasileiros. Tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas. Se tem uma prova qualquer, eu venho aqui tirar dúvida de vocês. Se você tem uma dúvida, eu apareço por aqui para te ajudar. Então, cara, considera se inscrever nesse canal, porque aqui é um ferro pro Enem. Se inscreve, se você puder deixar teu like maneiro, se você puder compartilhar esse vídeo, dá maior moral pro canal, porque o canal dá trabalho e ele é feito para te ajudar. Eu sou Roberto Mazei e você tá no canal Química com Arte.